Olá, boa noite, pessoal. Faz um joinha aí só para me dizer se vocês estão me escutando e se vocês estão escutando bem. Eu resolvi colocar o fone de ouvido para o microfone ficar um pouco mais perto da boca e porque ao redor de casa esse horário é muito barulho. Então, para tentar diminuir o barulho, mas eu queria saber se está dando para escutar. Ei, Andréia, me fala se está dando para escutar minha voz direitinho, por favor. Gente, não sei se é minha conexão que está muito lenta ou se vocês não responderam nada. Se estiver escutando, responde aí para mim, por favor. Deixa eu ver se por acaso tem alguém me chamando no WhatsApp para falar qualquer coisa. Beleza, tô vendo aqui a Andréia, a Márcia, a Jaque, mais umas outras pessoas, Mirtes. É... Então tá. Eu não sei o que está acontecendo com o Facebook ultimamente, mas que o áudio dele não está muito bom. Eu não sei o que está acontecendo, mas o áudio dele, tanto no computador quanto no celular, o áudio está muito baixinho. Eu vou falando assim, qualquer coisa, se ficar alguma coisa sem entender, vocês me avisam que eu volto aqui para a gente poder falar melhor, tá bom? Então, peraí. Tá aqui. Ai, o barulho diminuiu aqui ao redor de casa e vou tentar fazer sem o fone de ouvido. Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Rezando aqui para esse celular não cair, porque ele tá bem improvisado aqui no meio do caminho, mas tá tudo ótimo. Gente, obrigada pela presença mais uma vez. Eu sei que não deve estar sendo nada fácil o tanto de live que tá aparecendo por aí nos últimos dias, né? Mas é normal, todo mundo tá tentando manter a rotina, que era uma rotina diária e presencial, mole não, para que a gente possa fazer um trabalho de manutenção da egrégora, a egrégora de proteção, de alívio, de paz que a gente encontra dentro do centro espírita, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um lugar, que seja um templo que a gente use para meditar, que seja um templo que a gente use para se conectar com a espiritualidade, né? De tanto a gente criar essa energia, essa atmosfera nesse local, cria uma egrégora de proteção, uma egrégora de boas energias. Então, uma forma de a gente manter essa egrégora, mesmo que nós não estejamos com a casa aberta ou em atividade direta dentro desses locais, é usando as redes sociais para a gente fazer live. Então, tá aí uma enxurrada de live, tanto em Instagram quanto em Facebook, mas é para um bem maior. Então, vamos lá, vamos usar todos os canais, todas as pessoas que estão se disponibilizando, né, a estar aqui. Christian, bem-vindo. Jana, bem-vinda. Obrigada pela presença. Iniciar, então, fazendo uma prece, conectando ainda mais nosso pensamento ao pensamento do Mestre Jesus. Mais uma vez eu estou sentadinha aqui no meu canto de rezo, que eu falo, que é o meu lugarzinho da meditação. E espero que você não se importem. Tem duas gatas aqui do lado acompanhando, que elas adoram uma palestra. Vamos lá, gente, na palestra do Evangelho na Prática de hoje, vamos iniciar conectando nosso coração ao coração do Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos ao mais alto, respirando bem tranquilamente,
sentindo uma paz, aproximando bem devagarinho, entrando em contato com o nosso campo energético, com a nossa aura. Essa energia brilhante, luminosa, que se faz cada vez mais perceptível energeticamente. Ela vai aos poucos abrindo espaço para uma conexão mais direta, mais firme com os nossos espíritos amigos e protetores que nos envolvem neste momento. Que falam através das emoções e dos sentimentos, nos dando um mapa tranquilo e seguro dos caminhos que devemos e podemos perseguir ou seguir ao longo desses dias, desses desafios que nos encontramos dentro da evolução da humanidade, dentro da regeneração do planeta Terra. Agradecemos a todos os envolvidos da seara do Mestre Jesus por estas oportunidades e nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Que assim seja. Então vamos lá. Ei, Nelma, boa noite. Silene, todo mundo? Gente, se começar a falhar, me avisa, porque eu coloquei uns efeitos especiais, um filtro bem gracinha, mas eu não sei se isso interfere na qualidade do vídeo. Se ficar ruim, vocês me avisam que eu tiro, tá? Mas é que tá tão lindo que eu vou tentar deixar. Então é o seguinte, eu queria falar alguma coisa hoje que não estivesse diretamente relacionado ao momento que a gente está vivendo. A situação do coronavírus, das dificuldades nossas de relacionamento em alguns momentos, mas não tem como, gente, não tem como. Porque eu abri o Evangelho me preparando para a palestra, vocês viram até que eu compartilhei algumas coisas no Instagram ontem, e não teve jeito, porque quando eu abri eu comecei a ler, por mais que a gente tenta fazer uma interpretação diferente, cai de novo no momento que a gente está vivendo. Eu acho que é impossível a gente deixar batido. Seria até, talvez, uma indelicadeza da nossa parte tentar fazer uma interpretação de uma forma diferente, já que está vindo tanta informação que conduz para isso. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Ontem, quando eu abri o Evangelho, logo em seguida eu fui abrindo alguns livros aleatoriamente para encontrar, para ter mais argumento. E aí eu caí numa parte que chama civilização. Está dentro do capítulo de Lei do Progresso. E na pergunta 790, vou iniciar com isso, tá? Para dar continuidade no restante do que a gente vai falar. Kardec pergunta: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa sua idade madura. E aí Kardec pergunta: é racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Pergunta 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Por que os homens ainda não estão prontos nem dispostos a obter esse bem? Porque não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, os espíritos respondem. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Por que sinais
se pode reconhecer uma civilização completa. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Qual parte da civilização vocês acham que a gente se encontra? Nós somos, na verdade, uma civilização. Nós somos civilizados ou nós somos uma sociedade na primeira fase da civilização? E aí me chamou a atenção quando ele fala aqui, é racional condenar a civilização, e os espíritos respondem, condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas as pessoas se comportam de formas muito diferentes, não existe um padrão. Por causa do medo, por causa de várias ansiedades que estavam escondidas lá dentro e que agora, diante de uma adversidade tão grave quanto essa, vem à tona. Vários espíritos, através de grandes médiuns, estão informando, estão orientando a gente, dizendo assim, é uma a sua moral, o seu olhar diante das outras pessoas. E isso diz muito do nível de sociedade em que nós nos encontramos dentro dessa civilização que nós vivemos. Os espíritos mesmo, dentro dessas perguntas e respostas, eles informam que não tem como fruto vir antes da flor. Que nós não somos ainda tidos como uma civilização perfeita, porque existem ainda muitos males dentro da conduta moral que precisam ser entendidos e corrigidos. Não basta com que dentro dessa civilização a gente se comporte de uma forma polida, a gente se vista de uma forma diferente dos bárbaros de antigamente, mas que a gente continue trazendo dentro do nosso interior coisas que destoam de uma sociedade que está se preparando para uma renovação energética e espiritual. Então, dentro dessa sequência de perguntas e respostas de Kardec com a espiritualidade, a gente pode ver que mesmo daquela época já existia um olhar da espiritualidade para a nossa civilização que não mudou muito. Teve algumas melhoras sim, teve um crescimento muito grande. Mas também quando ele fala que a gente não deve condenar a obra de Deus, e sim aquelas pessoas que abusam, que fazem mau uso dela, novamente a gente está vendo que quando a gente olha e fala assim, condena aqueles que estão se comportando de uma forma diferente do que a gente acredita, que é a ideal dentro desse cenário que a gente vive, nós temos que ter muito cuidado. Porque na maioria das vezes, de uma forma geral, qual que é a fala? A humanidade, ou o brasileiro, ou sei lá, a sociedade é errada. Quantos de nós têm trabalhado no bem dentro desse movimento? Quantos de nós, mesmo com todas as nossas imperfeições internas, estamos procurando luz diante de todas essas coisas que estão acontecendo? Então não dá para generalizar. Dentro desse mundão tão grande, cheio de tantas pessoas, tem muita gente fazendo bem. Tem muita gente fazendo valer, dentro daquilo que consegue, que pode, esses ensinamentos todos que a gente vem recebendo ao longo de tantas décadas, de tantas vidas, de tantos exemplos. Tem sim. Essa humanidade é bonita, essa humanidade ela é capaz, essa humanidade está esperando oportunidade de poder mostrar o seu valor. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é não generalizar, até porque isso ajuda a criar
uma esfera mais pesada ao redor desse momento do planeta. Pedro está dizendo aqui, considerando quem elegemos, entendo que estamos no primeiro estágio civilizatório. Eu acho que, Pedro, assim, é muito complicado falar sobre isso, sabe? Eu também não sou de acordo com muita coisa que acontece aí, mas hoje em dia eu tenho parado para pensar muito e falado do seguinte: o que que eu sei? O que que eu sei de fato dentro disso tudo que está acontecendo? Quem está certo? Quem está errado? Eu me sentia mais ousada e capacitada, talvez ilusoriamente pensando, para poder questionar muita coisa e apontar o dedo. Me representa? Não me representa. Tá certo, tá errado? Não me sinto mais em condições de falar isso. E eu acho que a gente está vivendo uma coisa tão doida, tão fora do normal, tão fora do nosso cotidiano, do que a gente conhece, do que é normal pra gente, que tá difícil de a gente falar qualquer coisa. Mas enfim, vamos chegar lá. Aí, depois de abrir na verdade, né, dando sequência em tudo que estava sendo lido e trazido aqui pra gente estudar, no Evangelho, eu tirei uma parte do capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E trazendo ele um pouco para a prática, quando eu li essa parábola que fala assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E aí ele fala: vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e a abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. Olha, como dá para se aplicar esse momento que a gente está vivendo, esse ensinamento do Mestre Jesus. Nesse momento, que está sendo nos colocado em prova tudo aquilo que a gente disse que já entende, que está tentando interiorizar e tudo mais, ele está dizendo o seguinte: não basta você virar para o alto e clamar o meu nome. Não basta você se pôr de joelhos diante das dificuldades e dizer que acredita em mim. Você precisa mostrar na prática o que foi até hoje que você aprendeu. Eu volto a dizer, gente, esse vírus que a gente está vivendo, que a gente está tendo que enfrentar agora, parafraseando um pouco um espírito que deu comunicação há um tempo atrás, até numa mensagem que está rolando aí pelo Facebook, ele não está vindo para matar, ele não está vindo para destruir a humanidade, ele está vindo para que a gente aprenda a colocar em prática o sentimento de caridade, de amor ao próximo, de respeito mútuo, fazendo com que a gente entenda o trabalho de uma vida em sociedade baseada no amor, no respeito. A minha esperança e a minha fé, ela tem que servir de apoio, de base e de consolo, não só para mim, mas para todo mundo. E o que eu posso fazer
para colocar em prática isso, se não for olhar para o lado e administrar as diferenças que eu tenho com o meu próximo, estender a mão em auxílio. O que eles dizem é que a gente pode chegar a um momento, sim, de falta de alimento, de falta de coisas básicas para nossa sobrevivência, mas ninguém vai morrer por causa disso, desde que a gente saiba dar a mão um ao outro e doar, e compartilhar, e apoiar, e mostrar para o outro que dentro desses círculos existe uma potência muito grande, que é essa união que faz com que o ser humano construa uma nova realidade de vida. Hoje, conversando com uma amiga, ela me falou assim, eu acho que o ser humano não vai sair dessa muito melhor. E eu pensei, eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Mas sim, a gente já levou um susto pequeno. Não sei o que tem ainda pela frente, sem querer apavorar. Mas eu acho que o chamado, ele é um chamado universal por conta disso. Esses dias eu usei uma frase também que eu acho que representa muito bem isso. O que está fora está empurrando para dentro. E a gente está resistindo a entrar. E não é só nas casas. A gente está resistindo a entrar dentro de nós. A gente está resistindo a olhar para dentro e falar assim, isso aqui eu não domino, isso aqui eu não tenho controle. Isso aqui está na mão de Deus. O único controle que eu tenho é o que está aqui dentro. E o que eu posso do que está aqui de dentro pôr para fora para ajudar. E aí é que ele fala, não basta chamar pelo meu nome. Eu quero saber na base a qual que você construiu a sua casa. O que você traz de forte, de coerente, que vai te dar a sustentação necessária para que por mais que os ventos soprem, você se permaneça de pé. Você se permaneça firme. Você pode até balançar, mas você se permanece firme, porque você acredita, porque você sabe que existe um Deus, uma esfera de proteção ao redor desse planeta, um governador maravilhoso que é Jesus Cristo, que sabe exatamente por tudo que nós vamos passar, mas mais do que tudo, Ele sabe que isso é para o nosso bem. Entender o momento da civilização é se abrir para o novo, para o inusitado, a caminhar em lugares desconhecidos. E eu sempre falei que eu tenho desenvolvido em mim a minha fé baseada nesse olhar. Fé para mim é acordar todos os dias e não saber o que vai acontecer durante as 24 horas que eu estou disponível para o universo, interagindo e permitindo ser interagida o tempo todo. Interagida é ótimo, né? Interferir o tempo todo. Fé para mim hoje, dentro da minha concepção, é isso. Diante disso, eu não consigo mais olhar para alguém, apontar o dedo e falar você está certo ou você está errado. O máximo que eu consigo fazer é nisso eu concordo, nisso eu não concordo. E aí, silenciar aquilo que grita dentro de mim muitas vezes para discordar do outro e tentar impor para ele o meu ponto de vista e falar assim, vamos esperar mais um dia, mais 2, mais 3 e ver o que é que vai acontecer? Sempre que eu tenho feito isso e aberto no meu coração um espaço para isso, as coisas têm se modificado e se encaixado de uma forma em que na maioria das vezes eu poderia ter evitado ou poupado uma energia desnecessária empregada naquilo. Não significa que eu ainda não faça. Estou dizendo que eu estou aprendendo. E dando seguimento aqui,
ele fala ainda o seguinte dentro do Evangelho: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. E aí, quando eu falo isso para vocês, gente, eu lembrei também que eu estava invocando para a espiritualidade divina que me desse alguma luz para falar sobre a fala. A fala tem sido um dos meus maiores exercícios de aplicar, de ser coerente com o que eu penso, com o que eu vivo, com o que eu falo, com o que eu pratico. Porque tem vezes que eu não dou conta. E na fala eu extrapolo. E aí, quando eu li isso pra mim, eu juro pra vocês que, assim, essa parte do vocês que mataram, cometeram adultério, derramaram sangue em meu nome, espoliais as viúvas, se eu fiz isso, eu fiz em outra vida, nem me lembro. Mas nessa vida, quando ele fala assim, vós vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, aí pegou pesado. Porque aí, gente, aí é onde a gente mais cai. E aí é que eu acho que a gente tá nesse lance da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então eu fiz uma reflexão muito grande diante de tudo que eu li, que eu busquei, que veio para mim assim nesses últimos dias, juntando isso do Livro dos Espíritos, falando sobre uma civilização completa, ou uma civilização em primeiro estágio ainda, em como a gente ainda se acha na condição de julgamento do outro, das escolhas do outro, do comportamento do outro, como a gente ainda faz mau uso, emprega de forma errada a nossa fala, e como muitas vezes isso é sem querer, como muitas vezes isso é totalmente sem querer. Porque será mesmo que dentro do meu coração existe tanta coisa ruim assim? Eu acho que não. Eu quero acreditar que ainda é por descuido, por comodismo, por orgulho,
por vaidade, não por ódio, não por vingança. Entende o que eu quero dizer? Mas ainda é um ponto muito delicado dentro de nós que precisa de cuidado e de atenção. Ainda é um mecanismo, a fala é um mecanismo de comunicação direta com outro ser humano. E a gente tosa, e a gente desarma, e ao mesmo tempo a gente derruba inimigos e amigos através da palavra falada e da escrita. Porque você pode tentar controlar por 1, 2, 3 dias tudo que está turbilhando dentro de você. Mas se você não resolver isso com cuidado, com amor, com caridade por você e pelo próximo, quando estiver no topo, estourando, transbordando, é na fala que você joga para fora. E aí acabou. Porque o que saiu contamina. E você pode até tentar voltar atrás depois. Mas aquela energia do que foi para fora, já foi. Então, por isso que teve até na palestra, na primeira palestra online que a gente fez, que o pessoal foi para as janelas e batendo panela e gritando, e gritando, e gritando. Eu fiquei pensando, gente, e aí? E aí? Que energia isso está criando aqui num ambiente que é um ambiente que já está muito desequilibrado? Até que ponto também que eu devo usar a minha fala, o meu poder de gritar, de falar, de expor para o mundo que eu penso, o que eu quero e o que eu acho? Qual é a melhor forma de se fazer isso? E eu acho que isso é uma pergunta que cada um tem que fazer dentro da sua consciência, na sua intimidade. Sem julgamento, sem dizer se é certo ou errado. Estou falando de um exercício que eu fiz para mim, de uma coisa que eu senti. Eu precisei, naquele dia, redobrar a minha atenção, energeticamente falando, porque aquilo estava interferindo de forma negativa em mim. E olha que eu não sou das melhores, mas sou uma pessoa que tento ao longo do meu dia manter a minha vibração no alto. Você imagina quem não tem isso, quem não tem o costume disso. E naturalmente já é uma pessoa nervosa, ansiosa, desequilibrada. Enfim. Aí depois eu abri esse livrinho que eu tenho usado nas nossos encontros de mentalização, de saúde, de paz para o universo, todas as manhãs, no grupo do Centro Espírita. E aí eu abri ele. E ontem, na verdade, foi ontem. Vou ler de ontem, tá? Ele falava o seguinte: tudo acontece na hora certa. No entanto, às vezes fico com a sensação que já passou da hora de resgatar o amor e estender nossas mãos para os necessitados. Como acredito que tudo acontece na hora certa, estamos no nosso tempo e ainda podemos fazer o bem sem olhar a quem. Contudo, respeitando a liberdade de todos pelas escolhas que fizeram e pelo momento da sua caminhada, que não saiba a mão direita o que fez a mão esquerda. Com amor e conectados à nossa alma, ou seja, sem ego, podemos efetivamente ajudar. Ser humano significa ser consciente e ser responsável. Isso foi de Viktor Frankl. Que você esteja consciente do amor que existe em você, que esteja consciente de se colocar no serviço do outro com amor, que você seja responsável de fazer deste mundo um lugar maravilhoso. Aí o Christian está dizendo aqui: o mais difícil para mim é me manter sempre em equilíbrio suficientemente para conseguir colocar em prática no meu dia a dia tudo que aprendi através do estudo espírita.
Eu vou te falar uma coisa que eu acho que pode dar uma aliviada aí. O mais difícil para mim é me manter sempre em equilíbrio. Você não vai conseguir se manter sempre em equilíbrio. Se você conseguir se manter em equilíbrio em pelo menos 50% das situações do seu dia a dia, você já é uma pessoa extremamente iluminada, uma pessoa extremamente capaz de conseguir equilibrar suas emoções, medir seus sentimentos. Então, sempre vai ser meio difícil, Christian. Vamos manter aí nos 50% que já tá ótimo. Eu dou cada surtada, mas cada surtada que você não tem noção. Que quem me conhece pouco, quando vê, não acredita. Mas quem já me conhece bem, você já me conhece bem direitinho, entendem do que eu tô querendo dizer aqui agora. Por isso eu sou uma pessoa ruim? Não quero acreditar nisso. Eu acho que sim, tem ainda muita coisa que eu preciso trabalhar, justamente por ter esse conhecimento, por hoje ter essa compreensão, quanto que eu interfiro muitas vezes negativamente no meio onde eu vivo. Por isso que hoje em dia eu não me sinto mais no direito nem na condição de julgar ninguém, e nem de cobrar que façam diferente comigo. Entendeu? Eu escolho por onde eu quero andar. Eu escolho nos lugares onde eu quero permanecer. Mas se nesse meio alguém, como diz lá no Rio Grande do Sul, dá uma resbalada, tá tudo ok. Na hora eu posso ficar meio... Mas depois dura muito pouco. Porque essa minha compreensão hoje, dessas limitações, ela é maior do que a minha vontade de impor. Então vai na fé, vai na paz, vai na luz, tá tudo lindo. A gente tá dando conta. A gente não pode perder o fio da meada. Por isso que esses momentos, esses ambientes em que a gente usa de troca, de falar de uma forma diferente, de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia, ou do que for, do que vocês for, do credo de vocês, são momentos que nos conectam. São momentos que nos colocam nesse alinhamento, sabe? Abrir uma brechinha para que essa energia passe e coloque um pouquinho mais de luz no nosso dia a dia, no nosso comportamento, né? E aí, eu abri também, tô falando que foram assim várias sincronicidades ontem, mas foi muito legal que cada um falava de uma coisa, falava trazendo essa experiência, eu consegui juntar um pouco. Isso, Jana, ótimo, levantamos mais rápido das quedas. A gente não fica mais caído no chão, não, né? E às vezes um ajuda o outro a levantar. Mas foi muito interessante que foi encaixando tudo que eu queria falar, trazer um pouco desse ensinamento do Evangelho para dentro da prática, falar sobre a fala. E aí, quando eu abri, esse aqui que é um outro livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chama Serenidade, uma terapia para a alma. É uma psicografia de Robson Pinheiro pelo espírito Alex Arthur, que é um indiano, e eu acho ele maravilhoso. Foi um dos primeiros livros espíritas que eu adquiri e ele me acompanha já tem há muitos anos. Eu abro ele aleatoriamente às vezes, ou para fazer o evangelho no lar, ou para me conectar de forma, e eu acho ele de uma sabedoria incrível. E aí caiu no texto 34, que é chamado ao trabalho. E aí ele fala assim, em Hebreus tem uma passagem que fala, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. A condição íntima de cada um é definida pela sua capacidade de amar. Cada um é defrontado durante a vida com questões graves que influem em seu futuro. Mas o estado íntimo ante os problemas que a vida apresenta é a oportunidade de verificarmos como temos progredido. Nossas decisões nos momentos difíceis
provam o quanto temos aprendido na escola do mundo. A voz interior da sabedoria divina nos chama sempre para o caminho do equilíbrio. A depressão, a angústia, o sofrimento moral e a ansiedade podem até ameaçar a harmonia do ser, mas a divina voz, que clama dentro de cada um, através de sua consciência, conclama para o trabalho renovador. Ouvindo o apelo interior, cada um poderá, por si mesmo, devassar o mundo íntimo e espantar a sombra da melancolia que ameaça o equilíbrio. Mas o homem pode ignorar os apelos santificados do alto, entregando-se aos fantasmas destruidores da alma, como os conflitos que os subjugam, afastando-se da única possibilidade de nascer de novo, ouvir a voz superior que o convida ao recomeço. Desenvolver a sensibilidade do coração é dar-se nova oportunidade. É preciso suavizar as emoções a fim de ouvir a voz do infinito. Deus fala conosco, convidando-nos a superar as fronteiras do eu e a crescer no trabalho enobrecedor. Somos filhos de Deus e o seu chamado para nós não deve ser ignorado. Não há mais tempo para se entregar aos conflitos da alma. Desenvolvamos a energia espiritual que nos fortalece através do otimismo e da nossa postura digna diante de nós mesmos. Ousemos crescer, trabalhando sempre, pois o trabalho é a medicação segura contra os males que nos ameaçam. Eu achei isso tão lindo, porque recentemente eu comecei a perceber no meu dia a dia que eu não estava mais dando conta de trabalhar coerentemente as minhas emoções com as coisas que estavam em ebulição vindo para fora. Tudo estava me irritando, tudo estava me incomodando, tudo estava me tirando do sério, me desequilibrando. E aí eu comecei num negócio meio que obsessivo de o que está acontecendo, não tô conseguindo. E aí alguém, em algum momento, eu não lembro onde é que foi, eu acho até que foi no centro espírita, virou pra mim e falou assim, falou alguma coisa de leveza. Tá faltando leveza. Acho até que foi a Fernanda, que em algum momento, em algumas conversas nossas, ela falou assim, é a leveza, né? Essa leveza que a gente tanto fala, que a gente precisa trazer para nossas experiências e que a gente às vezes esquece disso. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo levar leveza pro que tá vibrando em desequilíbrio dentro de mim. Aí quando eu parei e falei assim, nossa, Nicéia, você tá dando um foco muito grande pro lado escuro, pro lado negro, pro lado pesado da coisa. Traz a leveza de volta. Traz a leveza de volta. Conversa de uma forma mais leve, vibra de uma forma mais leve, se alimenta de uma forma mais leve. Assiste coisas mais leves, escuta músicas mais leves e aos poucos as coisas vão se refazendo dentro de nós. Então Alex Arthur, ele vem nessa mensagem muito linda falando que não existe mais tempo para a gente cair nessas armadilhas do nosso ego e dessa nossa compreensão equivocada de uma falsa santidade que a gente precisa carregar 24 horas por dia. Como que eu estou vibrando assim? Porque eu sou assim. E eu estou no mundo de uma civilização iniciando o processo de renovação moral. Então nós somos bebezinhos ainda. Isso não tira de nós a responsabilidade de procurar sermos melhores, mas nos dá um pouco de tranquilidade para aceitar o que hoje ainda não é perfeito em nós. E aí, quem está falando aqui comigo? Ali Antônio. Ontem no Evangelho no Lar abriu a página do livro Vinha de Luz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau
e havendo feito tudo ficar firme. É isso, né? É isso mesmo. Essa armadura de Deus, que lindo isso, né? Essa armadura de Deus é uma armadura que a gente cria. Então pega tudo isso que você já sabe. E quando você não lembrar de tudo isso que você acha que já está interiorizado, você tem a gente, você tem o Santo Espírito, você tem seus amigos para te lembrar. Finca a pé nisso. Usa essa rede de contatos. Isso é outra coisa que a espiritualidade já falou também, que eu achei lindo. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente vai aprender a usar essas redes de contatos que a gente tem criado. E quem não aprendeu a criar, vai aprender a partir de agora. É dar a mão aqui, meu filho, dá a mão aqui, me segura, porque eu não dou conta sozinha. Ninguém dá conta sozinho. Chama ajuda, pede conselho. Esses dias uma amiga minha estava com insônia, ela tem um problema de ansiedade muito grande. Era meia-noite, ela me chamou no WhatsApp e falou assim, você tá dormindo? Falei, tô quase. Aí ela assim, tô precisando conversar. Falei, vai, se eu não responder, eu peguei no sono, você me desculpa, mas vamos lá. E aí foi tão gostoso. Foi tão gostoso e de alguma forma fez bem pra ela e fez bem pra mim. Só que às vezes nessa loucura nossa do dia a dia, nem as pessoas, às vezes, a gente se aproxima ou dá brecha para que elas cheguem. Só que quando a gente entende, sabe essa armadura de Deus que ele está falando aí, que é para a gente tomar diante para resistir dessas coisas do mal e conseguir sobreviver desses momentos ruins? Essa armadura de Deus são os amigos. Essa armadura de Deus são essas pessoas que trabalham no bem, para o bem, estão dispostas a vibrar no bem. Não são pessoas completas, não são pessoas iluminadas, mas são pessoas que estão dispostas a fazer diferença na sua vida e na vida dos outros. A gente também não pode abusar, tá? Mas tudo com muita educação. É tão lindo e tão maravilhoso. Entendendo também que às vezes o outro não tá no momento bom, né, gente? O outro também tá precisando de apoio, então como é que ele vai te ajudar se ele também tá meio que desequilibrado? Então nessa hora talvez chega os dois juntos, faz uma prece, sabe? Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Simone tá dizendo aqui, eu falo que é o manto sagrado de Deus, Jesus e Nossa Senhora. É isso mesmo, Simone. É esse manto maravilhoso. E eu brinco que a gente tem que passar o nosso maior perfume, vestir a melhor roupa, se arrumar lindamente para encontrar uns com os outros. Eu brinquei com a mocidade na semana passada, que a gente está ainda fazendo os nossos encontros online também. Brinquei com eles e falei assim, vamos gente, vamos encontrar, eu vou até secar meu cabelo com secador para encontrar com vocês. E é isso, a gente tem que vestir a nossa melhor roupa, em todos os sentidos, para estar em sociedade, para conviver. Tem uma outra coisa que eu postei esses dias no Instagram. É uma dessas frases que eu acabo escrevendo de vez em quando, que eu acho que não tá aqui, mas fala assim. Peraí, Molly, onde é que tá meu negócio? Acho que tá aqui. Molly tá aqui resmungando. Deixa eu ver se tá aqui. Não economize em gestos e palavras de amor. Acredite, eles têm o dom da cura, mesmo quando não sabemos ao certo quem é que precisa. Então é isso. Muitas vezes, sem querer, a gente toca e é tocado, intimamente. Você quer coisa mais linda do que viver dessa forma? Então, gente, tá tudo muito certo, muito bem encaminhado, tudo bem nos trilhos. A vida é isso. Até então a gente acordou e dormiu sem saber o que ia ser do minuto seguinte. Por que agora a gente quer resposta de uma hora para outra? Bora viver. Viver desse jeito que está sendo apresentado, viver nessas condições que estão colocando pra gente agora. Isso é vida. Não é nada diferente de vida, isso é vida. Vida acontecendo aqui e agora. A gente tem que viver assim.
colocar nossa fé em prática, né? Dar um passo no escuro. O que tem amanhã? Não faço a mínima ideia. O que vai acontecer amanhã? Não faço a mínima ideia. Nunca fiz. Por que agora esse desespero? A Sandra falando aqui. Se fosse você, não dava dica de te mandar mensagem na hora da insônia, vixe. É, isso aí. Não é? Então é isso aí, gente. Nem sei que horas são, mas estou a fim de terminar já. 10 para as 9. Tá lindo, não tá? Foi bom? Para mim foi ótimo. Tô me sentindo muito bem de estar aqui com vocês. Me fez muito bem. Muito obrigada. Para quem tá entrando agora, que a gente já tá terminando, a live fica salva no Facebook, então depois é só pôr para assistir de novo, que tá lindo. Pode assistir sem problema nenhum. Tá bom? Eu vou salvar a minha palestra, a palestra do Gustavo Cury e as próximas que tiverem também, eu vou salvar no YouTube também, porque às vezes as pessoas não têm Facebook, né? Aí é só assistir no canal da Emance, tá bom? Obrigada, viu, queridos? Foi uma bênção estar aqui com vocês hoje. Espero não ter falado muita besteira. E se falei também, ok. Na próxima eu dou uma corrigida. Mas é isso aí. Gente da segunda ordem, vamos ficar quietinho em casa, tá? Aí que a gente tá fazendo 2 campanhas fortes, mais intensas essa semana. Uma delas é de arrecadação de recursos para o funcionamento da sede. A casa tá fechada, né? Como todos os outros lugares, mas como ela é mantida por nós trabalhadores e por doações espontâneas, tá todo mundo ficando muito apertado, né? E com medo do amanhã e tudo mais, então bastante das doações diminuíram. Então, com toda tranquilidade, eu tô comentando isso com vocês, porque assim, vocês sabem que para manter uma casa aberta é preciso, tem despesas, né? Confortável, quem puder contribuir, vai ser muito bem-vindo. Quem tiver apertado, quem não puder, quem tá difícil, não tem problema. Obrigada por nos ajudar sempre que possível. Obrigada por, às vezes, compartilhar a informação para alguém que possa contribuir. E, além disso, é a questão das doações de alimentos e dos itens de higiene e de limpeza, que nós estamos também intensificando a nossa campanha de arrecadação essa semana. E a ideia é levar para algumas famílias carentes, além do trabalho das famílias que já recebem as doações que chegam lá na sede, algumas outras comunidades carentes que estão precisando muito, e instituições que vocês devem estar recebendo pelas redes sociais, aí quase todas as instituições estão passando pelo mesmo sufoco que a gente. Só que assim, nós, no nosso caso, a gente fecha a porta e deu, e se não tiver dinheiro, a gente devolve a casa para a dona e fica fazendo as coisas aqui lindamente no Facebook. Não é o ideal, mas agora você imagina aquelas casas que tem gente dentro, né? Essas instituições que abrigam pessoas nas diversas dificuldades e necessidades. Então vamos unir nossos corações aí, fazer uma forcinha e ajudar na medida do possível aqueles que a gente conseguir ajudar. Então vamos fazer uma prece para poder encerrar e colocar em prática, né, gente? Esse amor, esse cuidado, esse carinho. Claro que respeitando as nossas limitações, as nossas possibilidades. Ninguém vai dar do que não tem para depois passar de precisa chegar nesse ponto ainda. Tem muita gente que contribuir sem tirar do seu básico, né, ainda. E vamos nessa. Então vamos lá, gente. Vamos encerrar essa palestra, esse momento de reflexão baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos agradecer a Deus e a espiritualidade amiga pela oportunidade desse encontro, por unirmos energeticamente os nossos corações uns aos outros, fortalecendo essa corrente de fé, de amor e de prosperidade que vibra ao nosso redor. Através dos mentores espirituais da Casa de Emance,
trazemos para dentro dos nossos lares, envolvendo todos os nossos familiares, de uma energia intensa e vibrante, de paz e de equilíbrio, encaminhada por esses queridos mentores que nos acompanham, que não nos deixam ausentes em nenhum momento do seu pensamento e do seu coração. Envolvidos nesta fraternidade que constrói, que eleva, que multiplica o amor, doamos um pouquinho de nós e recebemos tanto em troca, em forma de sorrisos, de abraços, de olhares carinhosos, de aconchego, de bênçãos enviadas do mais alto. Nesta comunhão, permaneceremos, abrindo espaço em nossos corações e em nossas casas para toda a mensagem de paz, para toda a mensagem de esperança, para todo o sentimento de abundância. Que tudo isso sejam constantes em nossa vida, que sejam constantes no nosso falar, não só no nosso pensar e no nosso sentir. Que todas as vezes que uma palavra mais pesada se fizer presente dentro do nosso diálogo, no mais íntimo da nossa família, dos nossos amigos, das nossas convivências diárias, que possamos substituí-las por palavras leves, por palavras amorosas, para elevar o padrão vibratório, para nos conectarmos e permanecermos em luz e com a luz do Mestre que nos guia. Obrigada a todos os amigos, que tenham uma semana maravilhosa, que encontrem nesses espaços das redes sociais o carinho e o aconchego que buscam nos templos, nas igrejas, nos centros, que possam continuar vibrando no amor, mesmo que neste processo de isolamento que vivemos agora. Pois isso, eu volto a dizer, é uma fase de crescimento. Estamos aprendendo a nascer de novo, de diversas formas. Não existe movimento mais lindo da vida do que o nascimento. Vamos nos esbaldar, vamos nadar tranquilo nessas águas que são desconhecidas para nós, mas extremamente conhecidas e programadas para Deus e para o Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo, queridos. Até a próxima. Fala que horas podemos levar as doações até lá. Como a casa, Marilene, como a casa está fechada, chama naquele telefone que tem lá na divulgação, que é o meu. Como eu moro na mesma rua do centro, eu vou lá receber, tá? Então, é melhor fazer assim porque a casa tá fechada. Aí chama lá, pode me chamar no WhatsApp mesmo, que eu marco com você de lá receber, ou então recebo aqui em casa também, tá tranquilo. Tá certo? Um beijo, gente. Boa semana, fiquem com Deus. E para quem chegou agora, é só pôr a live para começar a girar de novo que vocês acompanham desde o início, tá bom? Beijo.